Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 36º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje a gente vai fazer a leitura da carta número 31, que é a última carta do livro, né? Então, chegamos ao final dessa jornada. É, eu acho que esse livro é um livro de circunvoluções, né? O que eu chamo de circunvoluções? Ele vai fazendo espirais, né? E ele vai fazendo uma espiral, e a 31 se me parece que ela é como se ela voltasse para a primeira. A primeira está alinhada com a 31, né? A primeira que fala dos slogans, né? Meu queridíssimo, adorado vermelhinho, que é o absinto. Meu bichinho de pelúcia, meu porcalhãozinho. Agora que tudo está perdido, digo-lhe que você está redondamente enganado em vir a mim todo choramingando para me perguntar se as palavras de afeto pelas quais me referi a você não queria dizer nada desde o começo. Longe disso, esteja certo de que meu amor por você e seu amor por mim são como duas metades da mesma laranja. Eu sempre desejei você da mesma forma que você, tolinho, me desejou. A diferença é que eu sou mais forte. Penso que agora eles permitirão que você seja meu, ou pelo menos um pedaço de você. Se eu amo você? Ora, é claro que sim. Tanto quanto amo um bocado de guloseimas com as quais eu já me fartei. Diabólico, né? Ele ama, ele quer um pedaço do absinto. Você deixou uma alma escapar entre os seus dedos. O uivo de fome intensificado por esta perda ressoa neste momento por todos os níveis do reino do barulho, até o próprio trono. Fico louco só de pensar sobre isso. O quão bem eu sei o que aconteceu no instante que eles o sequestraram de você. Ele passou de uma hora para outra a enxergar tudo, não foi? Quando ele o viu pela primeira vez, reconheceu a parte que você tinha nele e soube que você já não a tinha mais. Quer dizer, ele, o paciente, né? o vermezinho humano, ele chegou a tomar consciência do diabólico, falando nele, né? Foi quando ele o viu pela primeira vez e reconheceu a parte que você tinha nele. Essa parte é assim, uma das coisas mais fundamentais do livro. E nesse momento soube que você já não a tinha mais. Pense só, e que seja apenas o começo de sua agonia. O que ele sentiu naquele momento foi como se uma venda tivesse lhe caído dos olhos, como se ele tivesse se livrado de uma lepra horrível, como se tivesse se livrado para sempre de trapos esfarrapados, molhados e pegajosos. Diabos! Já é horrível demais vê-los em seus dias mortais, tirando roupas sujas e desconfortáveis e caindo na banheira de água quente, dando pequenos grunhidos de prazer enquanto espreguiçam seus membros cansados. O que dizer então desse despir-se definitivo, dessa limpeza total? Ele está muito bravo com o porcalhãozinho, com o meu bichinho de pelúcia. Quanto mais penso sobre isso, pior fica. Ele passou por isso tão fácil. Nada de medos gradativos, nada de sentença de médico, nada de lar de recuperação, nada do teatro das cirurgias, nada de falsas esperanças de vida. Pura e simples liberação instantânea. Porque os diabos, né, vão
trabalhando com medos, né? Introduzindo medos gradativos, né? Buscando sentenças de médicos, né? Levá-lo para algum lar de recuperação, o teatro das cirurgias, né? Falsas esperanças de vida. Ele simplesmente se liberou instantaneamente. Até parecia que o mundo todo estava à nossa mercê. O clamor das bombas, a queda de casas, o fedor e o gosto de gases altamente explosivos nos lábios e nos pulmões, os pés ardendo de cansaço, o coração frio diante dos horrores, o cérebro embaraçado, as pernas doendo, e no momento seguinte tudo estava acabado. Tinha desaparecido como um pesadelo, passando a ser insignificante. Seu imbecil fracassado, ludibriado, você percebeu com quanta naturalidade, como se ele tivesse nascido para isso. O verme nascido da terra entrou para a nova vida? Como num piscar de olhos, todas as suas dúvidas se tornaram ridículas? Sei muito bem o que a criatura estava dizendo para si mesmo. Sim, é claro, sempre foi assim. Todos os horrores seguiram o mesmo curso, tornando-se cada vez piores e forçando você numa espécie de sinuca de bico, até o momento preciso em que você acha que pode ser esmagado. Você se safa da situação e tudo de repente fica bem. A extração do dente dói cada vez mais, até que de repente o dente é extraído. O sonho se tornou um pesadelo e então você acordou. Você morre mais uma vez e seguida está para além da morte. Como é que eu pude duvidar disso? Entendeu? Ele foi indo, o paciente, com a guerra, né? Ele foi superando como se fosse uma morte atrás da outra, até renascer. Entende? Entendeu? Por exemplo, eu aqui, tu, né? Nessa nossa vida cotidiana, nós não estamos sob o impacto de alguém que vive uma guerra mundial caindo bombas e vendo tudo desmoronar. Isso acelera demais a evolução. Então, o paciente, né, diante de tanta prova, ao invés de sucumbir, ele renasceu. Vai aí. Da mesma forma como ele viu você, ele também teve uma visão da divindade. Eu sei como foi. Você recuou, atordoado e cego, sentindo-se mais ferido por eles do que eles se sentiram em relação às bombas. Ah, quanta degradação! Que esta coisa da terra e do lodo é capaz de ficar em pé e conversar com espíritos diante dos quais você, um espírito, só consegue ficar acuado. Talvez você tenha esperado que o temor e o estranhamento provocado por tudo isso fosse acabar com a alegria dele. Mas aí é que está a nossa desgraça. Deuses são tão estranhos aos olhos mortais que deixam de ser estranhos. Ele não tinha a menor ideia de como era olhar para eles até aquele exato momento e até duvidava da sua existência. Mas, quando os viu, soube que já os conhecia desde sempre e se deu conta do papel que cada um deles assumiu em muitas horas de sua vida, quando ele imaginava estar sozinho, de modo que agora ele podia lhes dizer, um por um, não, quem são vocês? Mas, então eram vocês o tempo todo? Quer dizer, ele estava aqui falando dos anjos, né? Que estavam com ele. Então ele teve esse vislumbre, né, da divindade. Tudo o que eles eram e disseram nesse encontro despertou memórias. Aquela vaga sensação de amigos ao seu redor, que o assombrava desde a infância, estava agora pelo menos explicada. Aquela música essencial que dominava cada experiência pura, que sempre lhe fugia à memória, foi agora recuperada. Agora o Lewis parece fazer uma referência até a Tolkien nessa aqui, né? Uhum. Esse reconhecimento o libertou da companhia deles
pouco antes de os membros do seu corpo desfalecerem. Apenas você foi deixado de fora. Ele não apenas enxergou divindades, ele o enxergou. Esse animal, essa coisa concebida na cama, pôde olhar para ele. O que é fogo ofuscante e asfixiante para você é agora luz refrescante para ele. É a própria claridade. E carrega a forma de um homem. Você bem que gostaria, se pudesse, de interpretar a prostração do paciente diante da presença. A presença com P maiúsculo, né? Isso. Ele teve a epifânia, né? A epifania. Ele viu a divindade, ele viu Joshua. A repugnância a si mesmo e o conhecimento supremo de seus pecados. Sim, Vermelhinho, um conhecimento mais claro até do que o seu. A semelhança de suas próprias sensações chocantes e paralisantes quando você estiver com o ar mortífero que se respira no coração dos céus. Mas tudo isso é bobagem. Ele deverá passar ainda por alguns sofrimentos, mas os humanos aceitam esse tipo de dor. Eles não trocariam seus sofrimentos por qualquer prazer terreno. Todos os prazeres dos órgãos dos sentidos, das emoções ou do intelecto com que você poderia tê-los tentado outrora, mesmo os prazeres da própria virtude, agora lhes parecem nada mais que atrações repulsivas, a ponto de provocar neles as náuseas que uma prostituta provocaria em um homem que ouvisse que a sua amada verdadeira, que ele amou a vida toda e cujo amor acreditava estar morto, está viva. E, nesse momento, diante da sua porta. Ele foi capturado por esse mundo em que o sofrimento e o prazer assumem valores transfinitos e toda a nossa aritmética é desfeita. Aí ele coloca, viu? Ele foi capturado por este mundo em que o sofrimento e o prazer assumem valores transfinitos e toda a nossa aritmética é desfeita. Mais uma vez, o inexplicável nos alcança. O que é assumir valores transfinitos, né? O sofrimento e o prazer? Ele transmutou nisso. O sofrimento e o prazer, coisas terrenas, né? Se transfiguraram para ele em sublimação. Ele sublimou isso. Toda a vivência terrena. Quando ele viu a divindade, tudo mais ficou muito pequeno. A desgraça maior que se segue a de tentadores inúteis como você é o fracasso do nosso departamento de inteligência. Se ao menos pudéssemos descobrir o que o inimigo está realmente tramando. Que coisa lamentável o fato desse conhecimento, que é uma coisa tão odiosa e piegas, ainda assim ser necessário para o poder. Às vezes, quase entra em desespero. Quer dizer, o departamento de inteligência, né, tem que conhecer, tem que investigar e adquirir esse conhecimento, que é uma coisa, conhecimento de Joshua, né, do que ele está tramando, segundo ele, né, que é uma coisa tão odiosa e piegas, que piegas aqui, ó. Que coisa lamentável o fato desse conhecimento, que é uma coisa tão odiosa e piegas ainda, assim ser necessário para o poder. Às vezes quase entro em desespero. Tudo que me mantém em pé é a convicção de que o nosso realismo, ou a nossa rejeição em face de todas as tentações, de toda a baboseira tola e conversa mole, tem de vencer no final. Nesse meio tempo, vou acabar com você. Subscrevo-me sinceramente, cada vez mais voraz e afetuoso, tio Screwtape, fita adesiva. Né? Ele, no final, ele colou, né? Ele mesmo que foi quem colou agora como se fosse um adesivo, né? de como assim,
no absinto, né? O adesivo é carne de churrasco, ou assim, um mantimento, né? Ele vai comer algum pedaço, porque o objetivo era levar o paciente para ser alimento, né? Então, quem vai ser alimento é o absinto. O Lewis até brinca com isso em uma das outras cartas, né? O Screwtape já tinha ameaçado o absinto desse destino. Na primeira carta, nunca é pouco de lembrar, está cada vez mais atual essa primeira carta, né? Onde ele fala que entre os físicos modernos, né, o pessoal que estava estudando a ciência, né, mas não a ciência iluminista, se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenham no campo da economia e da sociologia. Não o deixe se desviar da inestimável vida real. Procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo. Hoje em dia, a garotada vive isso. Né? Sensação geral de que ele sabe tudo e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado das pesquisas mais recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Novamente aqui a confusão, né? Semear a confusão. De forma como vocês, jovens demônios, falam, qualquer um pode até achar que nossa tarefa é ensinar. Mas não é essa que eu queria dizer. O homem moderno, como eles querem, como eles vieram por anos, né, por séculos, moldando. O homem moderno não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da religião. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro, faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Então, o futuro chegou. O futuro do livro chegou. Né? Porque o materialismo hoje é considerado verdadeiro, é poderoso, despojado, corajoso, né? E chegou agora a ser considerado verdadeiro. E ele fala muito aqui da imprensa, né? Do sistema de comunicação e tudo mais. Aqui tem um Maldanado que propõe um brinde, né? Aí nós vamos ler o prefácio da coleção de ensaios, tal, mas Maldanado propõe um brinde. Maldanado é o Screwtape. Em muitas ocasiões foi-me solicitado ou aconselhado, aqui eu li isso falando, acrescentar mais cartas ao diabo, mais cartas ao cartas do diabo, seu aprendiz. Mas por anos a fio não senti a menor inclinação para tanto. Essa obra foi para mim a mais fácil de escrever e também a menos prazerosa. Mais fácil, sem dúvida, pelo fato da ideia de escrever cartas diabólicas, depois que você a tenha concebido, se explora espontaneamente como os gigantes e os homens nanicos de Swift, ou a filosofia bioética zero, bem como a Garuda Stone de Einstein. Eu não conheço isso. Quando você se dá conta, já terá escrito 1000 páginas, se deixar a coisa fluir. Mas, embora fosse fácil torcer a mente para adotar uma atitude diabólica, isso não é nada divertido, ou pelo menos não por muito tempo. O esforço gera uma espécie de cãibra espiritual. O mundo no qual eu tive de me projetar enquanto falava por meio de Screwtape era todo feito de poeira, cascalho, sede e irritação. Todo e qualquer traço de beleza, frescor e genialidade teve de ficar fora. Eu me senti sufocado quando estava prestes a terminar
e teria asfixiado meus leitores se tivesse estendido a coisa. O ideal teria sido que as advertências, né, de Screwtape a Absinto fossem contrabalançadas com os conselhos dos arcanjos para o anjo da guarda do paciente. Interessante, né? Aí sim, o antídoto, né? A cada carta diabólica é uma carta antidotável, aquela carta. Né? Sem isso, o retrato da vida humana fica unilateral. Mas quem poderia compensar essa deficiência? Deixa eu ler mais um pouquinho e dizer aqui o que é importante. Aí, se ele fizesse isso, cada frase deveria ter o cheiro dos céus. Eu estava decidido a escrever mais nenhuma carta. A ideia de algo como uma palestra, um discurso, pairou vagamente na minha mente. Ora esquecida, ora relembrada e nunca escrita. Então veio um convite do The Saturday Evening Post, e isso foi o estopim. E então ele escreveu um brinde, né? Aliás, Maldanado propõe, Screwtape propõe um brinde. São muitas páginas. O brinde é comprido. O brinde é comprido. Acho que pode ficar para um capítulo só para isso, né? Acho que sim. O cenário, só introduzir, né? O cenário é um inferno. No jantar anual da Academia de Treinamento de Tentadores para Jovens Demônios, o diretor... A gente não encontrou o nome do Dr. Remeleca, não encontrou? Lembra? Encontramos. Acabou de brindar a saúde de seus convidados. Screwtape, que é o convidado de honra, levanta-se para responder. Senhor diretor, vossa eminência, vossas desgraças, meus espinhosos, sombrios e gentis demônios, é costume nessas ocasiões que o orador se dirija principalmente àqueles entre vocês que acabaram de se graduar e que serão muito em breve indicados para bolsas de estudos em tentações oficiais na Terra. E trata-se de um costume a que vou me submeter voluntariamente. Lembro-me muito bem do quanto eu tremia enquanto esperava a minha primeira indicação. E aí ele vai, né? Eu vou ler esse aqui para ver se vale a pena, tá? Ou se vai ser tudo um repeteco do telecoteco. Né? E vale a pena a gente trazer mais um desses, tá? Eu acho que a gente concluiu e concluímos bem, né? No final, qual a moral da história, né? A moral dessa história, para mim, é que o momento mais extraordinário do livro é na última carta, quando ele fala que, no meio de tanto sofrimento, tantas dores, cansaço, estava no meio de uma guerra mundial, o paciente teve uma epifania, né? Ele avistou a divindade e reconheceu durante muito tempo os companheiros, os amigos, né? Os anjos amigos que o cercavam e até chegar a esse encontro divino. Então tudo ficou pequeno, tudo na Terra ficou menos, né? E o Screwtape perdeu o alimento. A moral da história é essa. Tem momentos muito interessantes, né? Valeria talvez a gente pensar os melhores momentos de muitas dessas cartas e fazer um sucinto, né?
para as pessoas relembrarem. Foi uma travessia, né? Até chegar aqui. Eu agradeço muito a você, meu neto. Eu estou pensando o que é que nós vamos fazer, né? Para continuar nesse movimento. Também tô pensando. Qual que é o próximo que a gente pode trazer, né? Eu pensei eu tenho que ter mais tempo para fazer, né? Que é trazer fazer um comparativo do elogio da loucura Erasmo de Rotterdam. do Erasmo com algum livro, como ele estava dizendo aqui, né? Que o ideal teria sido fazer cada carta do diabo uma carta de um anjo, né? Então, mostrar a loucura e mostrar a sanidade. E aí estou procurando um livro para mostrar a sanidade. No elogio da loucura, eu quero colocar no elogio da loucura algumas técnicas, né? Hibridizá-lo com a descrição de algumas técnicas da engenharia social que está em curso. No outro livro, eu pensei talvez um livro de Lewis, né? Pensei num livro de Lewis, pensei num livro tem um livro de Boécio, que é interessante. Eu estou pensando o que a gente vai fazer, sabe? Talvez o cristianismo puro e simples, né? Do Lewis. Bom, então é isso, né? Agradeço a todos que têm nos acompanhado. E essa é a primeira temporada do nosso podcast e vai ficando por aqui. E voltamos em breve com novidades. Abraço a todos.